Jesus. Então nós precisamos dessa união. Essa união é obrigatória na casa do Senhor em qualquer lugar. Então aqui vai ter uma bolinha. São 4 componentes. Nós vamos sair de lá do mesmo jeitinho. Para lá. É a última prova que aí vamos estar hoje. Aqui, ó. Com vocês. Que é verdade.